Agora, o mundo não está apenas assistindo a uma notícia, está assistindo a uma quebra de paradigma. Nicolás Maduro, homem que governou a Venezuela por mais de uma década, aparece agora sob custódia, entrando em um tribunal estrangeiro, não como chefe de Estado em visita diplomática, mas como réu. Essa imagem não é comum. Ela não é rotineira, ela é histórica. E antes de qualquer julgamento moral, precisamos fazer a pergunta certa. Isso é apenas um episódio jurídico ou estamos diante do fim de um ciclo de poder? Para responder isso, a gente vai fazer do jeito tabuleiro global, entender o agora, rebobinar o passado e voltar ao presente com mais clareza. Vamos começar pelo presente, porque o que aconteceu hoje não surgiu do nada. Hoje, Nicolás Maduro aparece em um tribunal federal nos Estados Unidos para sua primeira audiência, após ser capturado em uma operação descrita como rápida e estratégica. Presidentes normalmente não passam por isso. Eles caem, fogem, negociam exílio. Mas serem levados a um tribunal estrangeiro é algo raríssimo. Então, a pergunta correta não é o que aconteceu. A pergunta correta é: por que isso se tornou possível agora? Hoje, existem 3 pilares que sustentam esse momento. Um processo criminal formal, com acusações registradas. Um ambiente político internacional hostil, fruto da perda de legitimidade. Um isolamento diplomático progressivo, que enfraqueceu a blindagem de Maduro. Do ponto de vista factual, o que existe hoje é um indiciamento que reúne acusações de narcotráfico internacional, narcoterrorismo, conspiração para envio de cocaína, delitos envolvendo armas de uso restrito. Tudo isso são alegações formais, não sentenças. E isso precisa ficar claro. O podcast não condena ninguém. Ele descreve o que está documentado, o que está sendo alegado e por que o mundo reage a isso. O ponto central é que, por muitos anos, essas acusações existiam no papel, mas não avançaram na prática. O que muda agora é o contexto político. Nenhum governo cai apenas por acusações externas. Eles caem quando perdem legitimidade. E esse processo se acelera drasticamente com a eleição presidencial mais recente na Venezuela. Aqui é importante separar emoção de método. Não foi apenas uma oposição dizendo não aceitamos o resultado. Foi uma contestação estruturada, com atas eleitorais coletadas, cruzamento de dados, denúncias formais, apoio de observadores independentes. A oposição afirmou ter reunido milhares de atas diretamente das sessões de votação, apontando divergências entre esses números e os resultados oficiais divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral. Além disso, houve denúncias de atraso na divulgação dos dados completos, restrições à auditoria independente, impedimento ou expulsão de observadores internacionais e controle total da mídia estatal durante o processo. Quando um governo controla simultaneamente o órgão eleitoral, o judiciário, as forças de segurança e a mídia estatal, o conceito de eleição muda. O voto existe, mas a competição deixa de ser justa. Isso não significa automaticamente fraude comprovada em cada urna, mas significa que o processo não atende aos padrões mínimos de confiança internacional. E política internacional funciona muito mais por confiança do que por discurso. É nesse momento que vários países passam a dizer algo decisivo. Não reconhecemos este processo como legítimo. Após a eleição contestada, o mundo não reage de forma uniforme, mas reage. Alguns países mantêm apoio, outros adotam silêncio estratégico e um grupo passa a não reconhecer Maduro como presidente legítimo, entre eles, os Estados Unidos. E isso não é só simbólico. Quando um país poderoso deixa de reconhecer um governante, ele deixa de tratá-lo como chefe de Estado protegido. Ele passa a tratá-lo como governante de fato, à frente de um regime contestado. Essa mudança é gigantesca. Antes, qualquer ação contra Maduro seria vista como violação direta de soberania. Depois, ele passa a ser tratado como um indivíduo acusado com espaço jurídico para ações mais duras.
É nesse ambiente que surgem sanções pessoais, restrições financeiras, congelamentos de ativos e cooperação judicial internacional. Um exemplo simbólico é a Suíça. País conhecido por neutralidade e rigor financeiro, a Suíça anuncia o congelamento de ativos ligados a Maduro e seu círculo, com o objetivo de evitar fuga de recursos e lavagem de dinheiro. Isso não é condenação, mas é desconfiança institucional explícita. Agora entramos no bloco mais sensível e talvez o mais mal compreendido dessa história. Quando se fala em narcotráfico, narcoterrorismo, cocaína e armas, é comum o debate escorregar para o emocional. Então vamos fazer do jeito certo. O que exatamente está sendo alegado? Por quem? E por que isso ganhou peso internacional? Aqui é fundamental deixar algo claro logo de início. Essas acusações não surgiram ontem. Elas circulam há anos em relatórios, investigações e dossiês. O que muda agora é o contexto político que permite que elas avancem. Segundo os indiciamentos e documentos tornados públicos ao longo do tempo, a acusação central sustenta que integrantes do alto escalão do Estado venezuelano, incluindo Maduro, teriam participado de uma estrutura de facilitação do tráfico internacional de cocaína. A tese não é de tráfico clássico, de rua. É uma tese de uso do Estado como plataforma logística. Traduzindo para quem está ouvindo, a acusação afirma que rotas aéreas, marítimas e fronteiriças sob controle estatal teriam sido usadas para permitir o fluxo de cocaína, principalmente com destinos aos Estados Unidos e à Europa. Isso, se provado, não caracteriza apenas crime comum, caracteriza crime transnacional organizado. Outro ponto-chave das acusações envolve o conceito jurídico de narcoterrorismo. Esse termo não significa apenas traficar drogas. Ele é usado quando o tráfico está associado a grupos armados, violência política, financiamento de estruturas de poder e ameaça direta à segurança internacional. A acusação também menciona envolvimento com armas de uso restrito, como parte do mesmo ecossistema. Droga financia poder, arma protege rota, Estado garante blindagem. Essa é a lógica apresentada. Mas aqui vem a parte essencial do jornalismo responsável. Isso tudo é alegação, não sentença. A defesa de Maduro nega completamente as acusações e afirma que os processos são politicamente motivados, que a captura foi ilegal e que ele teria imunidade por exercer função de chefe de Estado. Ou seja, o tribunal agora vira palco de duas narrativas opostas. De um lado, a tese de crime transnacional organizado, de outro, a tese de perseguição política e violação de soberania. O podcast não escolhe qual está certa. Ele explica por que essa disputa existe. Enquanto o processo jurídico avança, outro movimento acontece em paralelo, e muitas vezes com impacto ainda maior: o cerco financeiro. Sanções e congelamentos de ativos não são apenas punição. Eles são instrumentos de poder geopolítico. Porque governo não funciona só com discurso, funciona com dinheiro. Dinheiro paga aparato de segurança, propaganda, lealdade política, manutenção do sistema. Cortar dinheiro é cortar capacidade de controle. Nos últimos anos, diversos países passaram a impor sanções específicas contra membros do alto escalão venezuelano. Não são sanções contra o país, são sanções personalizadas, focadas em contas bancárias, empresas, ativos imobiliários e movimentações financeiras internacionais. O caso da Suíça é emblemático. A Suíça não costuma agir por impulso. Ela exige documentação, análise jurídica e respaldo internacional. Quando anuncia o congelamento de ativos ligados a Maduro e associados, ela está dizendo algo importante. Há risco concreto de que esses recursos sejam ilícitos ou desviados. O congelamento não é confisco automático, é uma medida preventiva. Mas, politicamente, o efeito é devastador. Sinaliza isolamento, desestimula aliados e fragiliza a estrutura financeira do regime. E aqui entra um ponto pouco falado. Quando o dinheiro fica preso, as fissuras internas aumentam. Elites começam a disputar recursos escassos. A lealdade começa a custar mais caro.
Agora precisamos dar um passo atrás, porque nenhum sistema nasce pronto. Antes de ser presidente, antes de ser acusado, antes de ser símbolo, Nicolás Maduro era um homem comum. Motorista de ônibus, sindicalista, militante político. Esse detalhe não é trivial. Ele molda toda a identidade pública de Maduro. Maduro constrói sua trajetória no sindicalismo urbano, onde política não é teoria, é sobrevivência. Sindicato ensina organização, disciplina, retórica e, acima de tudo, lealdade ao grupo. Ele não surge como intelectual do chavismo, surge como operador político, alguém que sabe mobilizar a base e sustentar discurso. Isso explica por que ele cresce dentro do projeto de Hugo Chávez. Hugo Chávez não deixa apenas um cargo, ele deixa um modelo de poder. Um modelo baseado em hipercentralização, personalismo, captura institucional e polarização permanente. Enquanto Chávez vive, esse modelo se sustenta pelo carisma. Quando ele morre, o sistema fica, mas o carisma vai embora. Maduro herda um Estado já fragilizado institucionalmente e profundamente dependente do petróleo. Sem a mesma capacidade de mobilização simbólica, ele passa a governar de forma mais rígida, mais controle, menos negociação. Cada crise econômica leva a mais repressão. Cada protesto leva a mais controle. Cada isolamento externo leva a mais fechamento interno. É um ciclo. E é esse ciclo que nos traz de volta ao presente. Um governo que perdeu legitimidade eleitoral, perdeu blindagem internacional, enfrenta acusações criminais graves e está financeiramente cercado, não cai de uma vez, mas racha por dentro. Até aqui falamos de poder, eleições, acusações, diplomacia. Mas nenhum regime se define apenas por palácios e tribunais. Ele se define pelo impacto na vida das pessoas. E no caso da Venezuela, esse impacto foi devastador. A crise venezuelana não começa de repente. Ela é construída ao longo do tempo como uma casa onde cada pilar vai sendo enfraquecido. Primeiro, a economia perde diversidade. Depois, o Estado passa a depender quase exclusivamente do petróleo. Depois, o petróleo deixa de sustentar tudo. Quando a economia entra em colapso, os efeitos são em cadeia. Hiperinflação, desabastecimento, queda abrupta do poder de compra, colapso de serviços públicos, hospitais sem insumos, escolas sem estrutura, cidades funcionando no improviso. E aqui acontece algo importante. Crise econômica gera insatisfação. Insatisfação gera protesto. A resposta do regime, ao longo dos anos, segue um padrão claro: mais controle, menos abertura. Protestos passam a ser tratados como ameaça à estabilidade. Críticas passam a ser tratadas como conspiração. O discurso muda do governo popular para o Estado em defesa. E isso cria um clima permanente de tensão. Forças de segurança ganham protagonismo. A repressão se torna seletiva, depois recorrente. A sociedade passa a viver entre o medo e a necessidade de sobreviver. Nesse ambiente surge uma das maiores consequências humanas do regime, o êxodo venezuelano. Milhões de pessoas deixam o país ao longo dos anos, não porque querem enriquecer fora, mas porque não conseguem mais viver dentro. E êxodo em massa não é apenas drama humanitário, é sinal de colapso estrutural. Quando o capital humano vai embora, médicos, professores, engenheiros, trabalhadores, o país perde capacidade de reconstrução. É um ciclo cruel. Crise gera fuga, fuga aprofunda a crise e a crise justifica mais controle estatal. Esse cenário também afeta diretamente a política. Um país fragilizado internamente se torna mais dependente de alianças externas, de apoio militar, de narrativas de inimigos externos. O regime passa a sobreviver menos pelo consenso e mais pela resistência. Agora voltamos ao ponto de partida. A imagem de Nicolás Maduro sob custódia diante de um tribunal estrangeiro não surge do nada. Ela é o resultado lógico de tudo que foi construído antes. Aqui é importante evitar simplificações. Isso não é apenas a queda de um homem. Também não é apenas um processo judicial.
é o encontro de 3 linhas históricas: perda de legitimidade política, desgaste interno profundo e ruptura da blindagem internacional. Quando um líder ainda controla o Estado, mas já não controla a narrativa internacional, o poder muda de natureza. Ele continua governando internamente, mas passa a ser visto externamente como problema, não como parceiro. E isso muda tudo. Ações que antes seriam impensáveis passam a ser debatidas. Medidas que antes seriam consideradas agressões passam a ser justificadas como defesa da ordem internacional. Por isso, a pergunta central do episódio não é apenas retórica. Estamos vendo o fim de um tirano? Ou estamos vendo o colapso de um modelo político, o desgaste de um tipo de poder, ou apenas a substituição de peças? No histórico, a queda de um líder não garante automaticamente melhora para o país. Às vezes, o sistema se adapta. Às vezes, surge outro autoritarismo. Às vezes, o vazio gera caos. O que é possível afirmar com segurança é isto: o ciclo de poder que sustentou Maduro, baseado em legitimidade contestada, centralização extrema, isolamento progressivo e resistência pela força, chegou ao limite. Se isso resultará em transição, ruptura ou recomposição, essa é a próxima partida. E é exatamente isso que o tabuleiro global se propõe a fazer: não torcer, não simplificar, mas entender o movimento das peças. Aqui a gente não escolhe lados, a gente explica o tabuleiro. E o próximo movimento será decisivo. Se esse episódio te ajudou a entender o mundo além das manchetes, se inscreva no canal. E para você que está nos ouvindo, qual foi o ponto sem retorno do regime Maduro? Até o próximo movimento no Tabuleiro Global.